Olá, seja bem-vindo ao Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Confira agora os destaques desta edição. Trabalhador com o celular ligado fora do expediente deve receber horas de prontidão. Nós temos acordos, convenções coletivas que podem e muitas vezes estipulam um valor até maior para essas horas de sobreaviso e de prontidão. Saiba as diferenças na legislação para quem trabalha no período da noite. Se parte da jornada desse trabalhador foi realizada no período que a lei considera noturno, esse trabalhador tem direito. E a entrevista em estúdio é com o juiz do trabalho André Molina. Ele fala sobre a nova lei da terceirização. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. E a Justiça do Trabalho em Mato Grosso condenou uma empresa de telecomunicações ao pagamento de horas de prontidão a um trabalhador que era obrigado a manter o celular ligado aos sábados, domingos e feriados, nas chamadas horas de sobreaviso. Henrique trabalha como técnico de comunicação de dados em uma empresa de telefonia e internet em Cuiabá. Na rotina de trabalho, ele sempre tem que ficar atento para as demandas urgentes. O cliente que está com problema de internet ou no telefone digital, eles abrem o chamado, para a empresa e a gente, anotando os dados da empresa, a gente se desloca até o local para exercer a função, que é reestabelecer a comunicação do telefone ou da internet. O horário é das 7h30 da manhã até às 5h30 da tarde, mas a jornada não termina aí. Ao final do expediente, para atender um eventual chamado dos clientes e do patrão, ele ainda permanece de sobreaviso com o celular ligado. Ele fica ligado, a partir do momento que a gente está numa escala de plantão, Então a gente tem das 17h35 até as 23h59 com o celular disponível para qualquer eventualidade de uma empresa estar solicitando a presença do técnico ou não, ou somente por telefone mesmo. O empregado em regime de sobreaviso ou prontidão é aquele que fica à disposição da empresa em período de descanso e aguarda ser chamado por celular ou outro meio de comunicação a qualquer momento. Segundo o Henrique, o empregador dele paga um valor a mais pelas horas de sobreaviso, conforme previsto em lei. Mas nem sempre é assim. Em Nova Mutum, a 250 quilômetros de Cuiabá, o técnico de uma empresa de telecomunicações ajuizou um processo na Justiça do Trabalho para reaver o direito. Ele afirmou que ficava com o celular ligado pelo menos 2 vezes por mês, durante 24 horas por dia, aos sábados, domingos e feriados, e não foi remunerado por isso. O pedido foi deferido na Vara do Trabalho de Nova Mutum e confirmado pela primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. A empresa foi condenada a pagar o valor referente às horas de sobreaviso e de 2 descansos semanais remunerados por mês. Na decisão do tribunal, o relator do processo, desembargador Tarcísio Valente, apontou que o fato de usar o celular do trabalho por si só não caracteriza a realização de sobreaviso. Mas se o empregado precisar ficar à disposição da empresa com o celular ligado, as horas devem ser remuneradas. A hora de sobreaviso ou de prontidão, ela deve ter um acréscimo estipulado de 2/3 da hora normal, ou seja, ela não vai valer o mesmo valor de uma hora normal, porque ele vai estar à disposição da empresa, ainda que não seja chamado. Mas esse artigo é uma referência. Nós temos acordos, convenções coletivas que podem e muitas vezes estipulam um valor até maior para essas horas de sobreaviso e de prontidão. Se o funcionário não atender ao chamado da empresa, ele poderá sofrer uma punição. Vamos ver um exemplo de um técnico que presta serviços em elevadores, escadas rolantes. Se a empresa prevê uma escala de prontidão, de sobreaviso, e esse determinado empregado é obrigado a ficar de prontidão com o celular da empresa e não atende a uma chamada de um cliente, por exemplo, claro que a empresa pode aplicar, sim, uma advertência, uma suspensão, porque ele não vai estar atendendo a um chamado. Pensamos num cliente
preso dentro de um elevador de um prédio comercial ou de um prédio residencial. Então, a empresa vai ser acionada. Na verdade, quem será acionado é aquele técnico que estará à disposição. Então, ele precisa estar de prontidão. E você, conhece as diferenças previstas na legislação para quem trabalha no período da noite? A principal delas é o valor do cálculo de horas trabalhadas. Quem atua à noite ganha mais que um profissional que trabalha na mesma função durante o dia, e a carga horária é menor. Saiba mais na reportagem. Suzana sempre trocou o dia pela noite. Trabalhar no período noturno foi a melhor forma que encontrou para ficar com a família. Eu tenho 3 filhos pequenos, né? Aí eu tenho que levar para a escola, tenho que fazer almoço, né? E eu gosto de dormir até tarde também. O sushimen Werley também optou por passar as noites em claro. É uma vantagem porque o salário é melhor um pouquinho. É considerado trabalho noturno urbano as atividades realizadas das 10 da noite às 5 da manhã. Mas há uma grande diferença entre a hora noturna e a diurna. No trabalho noturno, 1 hora não equivale a 60 minutos, e sim a 52 minutos e 30 segundos. Portanto, a cada 7 horas de trabalho, são registradas 8 horas. Um controle diferenciado que é preciso ser feito pelo patrão. Através do relógio ponto. O noturno, no caso nosso, é misto, né? Porque o noturno é a partir das 10 horas, né? Então, a partir das 10 horas, a gente paga o adicional noturno. Outra diferença do trabalho diurno para o realizado à noite está na remuneração. Para compensar o desgaste devido à troca de horários, o trabalhador tem direito a adicional noturno. O acréscimo é de no mínimo 20% sobre a hora diurna para o trabalho noturno urbano e mínimo de 25% sobre a hora diurna do trabalho rural. Se parte da jornada desse trabalhador foi realizada no período que a lei considera noturno, esse trabalhador tem direito ao redutor do fator da hora e ao adicional noturno. E quando o empregador não remunera adequadamente e não faz essas considerações que a lei determina, esses problemas nos chegam para a gente tentar conciliar no primeiro momento e julgar em não havendo a conciliação. Vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere os principais fatos da Justiça do Trabalho nesta semana e o que teve de melhor em nossas redes sociais. Amigo, já vai pra casa? Vou nada, ainda vou ter que rodar a noite inteira pra fazer umas entregas. Rapaz, vê se para pra descansar, hein? Porque ó, dirigir o dia e a noite inteira cansa o motorista. Eu não canso à toa, ainda aprendi uns truquezinhos aí pra tapear o cansaço. Deixa comigo. Viu o que eu te disse? Trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Na hora de pensar em segurança, algumas coisas podem ser deixadas de lado no trabalho. Talvez por achar que não são necessárias, ou porque até atrapalha. Não importa o trabalho, o melhor negócio é sempre valorizar a vida. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. E o Tribunal Superior do Trabalho manteve uma condenação ao banco HSBC. A instituição impediu um empregado de participar de greve. A empresa teria usado inclusive um helicóptero para monitorar quem chegava ao trabalho.
A denúncia do empregado do HSBC de que os superiores dele o proibiram de realizar greve foi confirmada pelo juízo da 7ª Vara do Trabalho de Curitiba. Segundo testemunhas, o banco tomou uma série de atitudes, como fiscalizar o cumprimento da jornada e até contratar um helicóptero para garantir a chegada do empregado ao prédio da instituição. Em primeira instância, ficou determinado o pagamento de uma indenização de R$20 mil. A instituição financeira defendeu que apenas procurou alternativas para quem quisesse trabalhar durante as paralisações, pois os manifestantes faziam barreiras nos locais de serviço. Porém, o juiz entendeu que o HSBC tentou violar o direito de greve previsto na Constituição Federal, ao coagir empregados a não participar das paralisações. Na sentença, o juízo da 7ª Vara do Trabalho de Curitiba diz ainda que o banco poderia questionar a legitimidade da greve na justiça, em vez de coagir os empregados. Após o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná manter o valor da indenização definido em primeira instância, o trabalhador recorreu ao TST para tentar aumentar a quantia. Mas na 8ª turma do TST, a relatora do caso, ministra Maria Cristina Peduzzi, concordou com a decisão do TRT e manteve a indenização. Eu não conheço integralmente do recurso de revista. Matéria conhecida, o divisor, e indenização por danos morais, exercício de greve quanto arbitrado. Entendo que o Tribunal Regional pautou-se por critérios de razoabilidade, equidade, então não vejo como alterar o valor. Os demais ministros acompanharam o voto da relatora. Dessa forma, o valor da indenização foi mantido e o banco foi condenado a pagar R$20 mil ao bancário impedido de trabalhar durante a greve. Confira agora o que teve de melhor em nossa página no Facebook com a Julie. Olá, Zequias! Vamos falar agora dos posts mais legais das nossas redes sociais. Esta é uma ótima oportunidade de você ficar por dentro de todos os direitos e deveres trabalhistas. O assunto de hoje divide opiniões em relação ao que é certo ou errado. Por exemplo, namorar colega de trabalho pode? Bom, a gente explica com esse post bem engraçado que diz: paquerar o cremoso ou a cremosa no ambiente de trabalho dá problema? A legislação não proíbe namorar o colega, mas é muito importante lembrar que lugar de trabalho é trabalho. Portanto, é melhor evitar qualquer tipo de manifestação amorosa. Afinal, incontinência de conduta ou mau procedimento podem levar à dispensa por justa causa, viu? Mais de 400 internautas curtiram e foram quase 50 comentários. O assunto rendeu e deve ter feito muita gente pensar sobre qualquer ato suspeito. A Lara Regi disse ao Elivan: se o TRT tivesse advertido há 8 anos, não teríamos eu, você, 2 filhos e 2 cachorros. O trabalho nos uniu. Olha, muito legal. Só deixando bem claro que nós do TRT somos totalmente a favor do amor, viu, gente? Agora quem dá o recado é o Dinofauro. Ele fala sobre o pagamento das férias atrasadas, só que na língua do F. Traduzindo, ele quer dizer: férias atrasadas devem ser pagas em dobro. Isso mesmo, esse recado vai para o empregador ficar bem atento ao prazo e ao empregado para que se faça valer seus direitos. Mais de 500 curtiram o post. A Milena comentou: sério mesmo, sem estrutura para esse TRT inteligente e bem-humorado. Disse tudo, Milena. Viu só? Cada vez tem mais gente in love pelas nossas redes sociais. Então, aproveite e curta agora mesmo a nossa página do TRT Mato Grosso no Facebook e siga a gente no Instagram, para você ficar sempre conectado com a Justiça do Trabalho. É com você, Zequias. Fique por dentro agora do que aconteceu na Justiça do Trabalho com o Giro da Semana. Em reunião com a presidente do TRT de Mato Grosso, a desembargadora Beatriz Teodoro, o governador do estado, Pedro Táxi, demonstrou interesse no projeto que está sendo desenvolvido pelo Tribunal de instalação de uma unidade do Cine dentro da Central de Atendimento ao Cidadão, o CAC. A proposta é que a central seja formada por órgãos ligados aos direitos do trabalhador e facilite o atendimento prestado à população. A ideia é que em um mesmo local tenha uma gama de serviços específicos que vão desde a assistência jurídica a ser prestada pelos núcleos até mesmo a emissão e baixa da carteira de trabalho.
habilitação no seguro-desemprego e inscrição em cursos de qualificação para recolocação no mercado de trabalho. A Justiça do Trabalho determinou a reintegração ao trabalho de uma servidora da Companhia Mato Grossense de Mineração, a Metamate. Ela foi demitida sem justa causa em fevereiro de 2016, após ter trabalhado 6 anos como coordenadora pedagógica do curso de lapidação de pedras. Ela era contratada através de um processo seletivo por meio da CLT. O representante da empresa foi ouvido, mas não soube informar qual foi o motivo da dispensa da funcionária. Durante a audiência na 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá, a juíza Eleonora Lacerda determinou em liminar a reintegração da servidora, que voltou ao trabalho no mesmo dia da audiência. A análise dos resultados das ações julgadas pela Justiça do Trabalho em Mato Grosso revela um grande equilíbrio nas decisões dadas pelos magistrados. Os números demonstram que 45,9% dos casos são solucionados pelas próprias partes, por meio de acordos, e que em metade dos processos o trabalhador tem apenas parte ou até mesmo nenhum direito reconhecido. Em 2016, a Justiça do Trabalho mato-grossense recebeu um total de 51 mil novas ações. O número foi cerca de 4% menor que o verificado no ano anterior e praticamente o mesmo de 2014. No total, 90 mil ações tramitam atualmente em uma das 38 varas espalhadas pelo Estado ou no tribunal. E no próximo bloco, a jornalista Aline Cubas recebe o juiz do trabalho André Molina. Ele fala sobre a lei da terceirização. O que muda na vida dos trabalhadores com a nova lei? Não saia daí, que a gente volta já. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e à Ouvidoria, localizadas no térreo da sede do TRT, estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente, a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe, teremos o maior prazer em recebê-los. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Tá indo aonde? Tô subindo. Meu turno já vai começar. Cadê o capacete, o óculos, a luva? Cadê o cinto de proteção? Larga de ser chato, rapaz. Esse troço me atrapalha, me aperta e não consigo trabalhar. Ó, dá licença que eu já tô atrasado. Eu te falei, trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Trabalho não combina com criança. O resultado mais comum é o rendimento ruim na escola ou até mesmo a evasão. Brincar faz parte da infância. E o compromisso maior nessa época ainda é com os estudos. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. O que muda de fato na vida dos brasileiros com a nova norma sobre terceirização? É o que a gente fica sabendo agora na entrevista com o juiz do trabalho, André Molina. Doutor André, obrigada pela sua presença aqui. O que muda? Tem se falado tanto sobre essa lei. Olá, Aline. Primeiro, agradecer pelo convite. Mas na minha percepção, na minha leitura a respeito da nova legislação, as mudanças efetivamente são menores do que é alardeado pelos meios de comunicação. Houve uma gritaria muito grande de que havia restrição de direitos, uma alteração muito grande no sistema, mas efetivamente muito pouco mudou. Por quê? Porque essa nova lei de terceirização ela não alterou nenhuma disposição da CLT que alcance todos os trabalhadores. Ela apenas fez alguns ajustes numa lei muito específica de trabalho temporário.
O que é a Lei de Trabalho Temporário? A Lei de Trabalho Temporário prevê a possibilidade da empresa contratar, como o próprio nome está dizendo, temporariamente, empregados em duas situações. Para a substituição de empregados afastados, por exemplo, uma gestante que se afasta pelo período de 6 meses, temporariamente se contrata alguém para o seu lugar. Esta é uma hipótese em que agora se permite a terceirização, inclusive em atividade fim. E a outra situação é para acréscimo sazonal de mão de obra. Imaginemos um caso de um evento esportivo, final de ano, grandes hotéis, em que há o aumento da procura e eu preciso aumentar o meu quadro de empregados de forma temporária. Então, para essas duas situações é que a nova lei foi alterada, mas alterada muito pouco. Então, essa amplitude de permitir que se contrate para a área fim não é para todas as áreas, não é para tempo indeterminado? Não, é só para as hipóteses de trabalho temporário. Para os empregados mesmo seletistas vinculados às empresas, esses continuam ainda na regra da interpretação do TST de apenas para atividades meio. O que são atividades meios? São aquelas atividades de apoio à empresa. Então, se nós formos ao contrato social de uma empresa, verificaremos qual é a sua atividade preponderante, por exemplo, venda de produtos. Então, o serviço de limpeza, vigilância, apoio seriam atividades meios ou instrumentais. E já a atividade de vendas propriamente dita, essas seriam as atividades fim da empresa, que em regra não podem ser terceirizadas, salvo no caso de trabalho temporário. Uma vendedora, por exemplo, que se afasta pelo período de 6 meses por um tratamento, pode, mesmo nessa atividade de fim de vendas, ser contratada temporariamente. E também no final do ano, é que essa mesma empresa ela precisa de um acréscimo de mão de obra, contratar mais 4 ou 5 vendedores pelo período de festas, também poderá fazer. E há um prazo, doutora? A lei estabelece, essa nova lei estabelece um prazo para esses contratos? Estabelece sim um prazo. O prazo, em regra, é de 180 dias ou 6 meses e de forma justificada, podendo prorrogar por mais 90. Então se fala que, em regra geral, pode agora terceirizar a atividade fim apenas de trabalho temporário por um período de até 9 meses o contrato. Aqui o senhor deu o exemplo aí do comércio, de uma vendedora. Aqui em Mato Grosso, para a nossa economia, algum outro setor que pode se beneficiar, que pode utilizar essa nova legislação? Sim, eu enxergo nessa legislação uma possibilidade muito grande de aplicação também no agronegócio, que é o principal meio de economia aqui do Estado, em que se exige empregados de forma sazonal. Por exemplo, a grande fazenda de agronegócio tem os empregados fixos que cuidam e tal, mas na época da colheita, por exemplo, precisa de um acréscimo extraordinário de pessoal e para um período curto. Para esses casos, então, entraria a possibilidade do trabalho temporário terceirizado. Doutor, esse trabalho temporário é para suprir uma lacuna, uma necessidade temporária, né, como o próprio nome dele. Isso autoriza também, no caso, por exemplo, de greve, os trabalhadores que fazem uma paralisação, a empresa pode contratar? Não, não pode. A nova legislação da terceirização, que alterou a Lei de Trabalho Temporário, diz expressamente que não se admite contratação de temporários para casos de greve. Para que isso? Para não frustrar o movimento grevista, porque senão perderia força. Os empregados diretos afastam-se, o empregador contrata temporários e continua funcionando normalmente. De modo que o direito de greve, que é um direito internacional e um direito constitucional também, ele estaria frustrado. Então a lei foi muito inteligente neste ponto de dizer não posso contratar terceirizados para a substituição de grevistas. Outro caso que tem se falado muito, doutor, é sobre o fim, então, da carteira de trabalho nesses casos. A pergunta é, esses contratados, mesmo temporário, precisa ter sua carteira assinada? Sim, todos os direitos são mantidos. O que há apenas nessa terceirização do trabalho temporário é que, ao invés do empregador contratar diretamente trabalhadores, ele contrata uma outra empresa que vai lhe fornecer a mão de obra. Só que na vinculação desta empresa, a empregadora efetiva com os trabalhadores, há necessidade de carteira assinada e a garantia de todos os direitos. Inclusive, a lei positiva, neste caso, a jurisprudência do TST dizendo que aquela tomadora ou a empresa contratante, ela tem responsabilidade subsidiária. Se a empregadora direta não pagar, ela automaticamente é responsabilizada. Isso mesmo em casos de órgãos públicos, doutor? Mesmo em caso de órgãos públicos. Houve a alteração por jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que necessita uma comprovação de culpa do órgão público, ou seja, que ele não fiscalizou efetivamente. Então, esta interpretação não foi alterada com a nova lei.
Continua havendo a possibilidade de responsabilização do órgão público, desde que no curso do processo se comprove ou se verifique que o órgão público deixou de fiscalizar a empresa de mão de obra terceirizada. Essa é uma questão que bate muito às portas da Justiça do Trabalho, né, doutor? Empresas terceirizadas de limpeza, de segurança, que prestam serviço para órgãos públicos, sejam municipais, estaduais, federais, e que essa empresa deixa de pagar e esses trabalhadores recorrem à Justiça. Sim, exatamente. Nós temos um contingente muito grande de ações nesse sentido, em que atividades de apoio, atividades meio do serviço público são terceirizadas e, em muitos casos, fatalmente, a empresa vence a licitação, ela dispensa todo mundo, não está recebendo o repasse do Estado e fica devendo os empregados. Nesses casos, os empregados demandam a empregadora, esta empresa terceirizada, e também o Estado, a União ou o município. E o ajuste, repito que eu digo, antigamente essa responsabilidade do Estado se dava de forma automática. Aí depois da interpretação recente do Supremo Tribunal Federal, ela não é mais automática. Precisa, no bojo do processo, comprovar que ela foi omissa, que ela não fiscalizou a execução do contrato. Outra crítica aqui que se faz, eu queria que o senhor deixasse bem claro para a gente, dessa nova lei de terceirização, é que ela ameaçaria a Previdência Social, né, no sentido de que os trabalhadores deixariam de recolher. Então, com a carteira assinada, como o senhor disse, então isso não está valendo. Não haverá alteração nenhuma em nível de providência. Porque, note, os trabalhadores, embora eles estejam temporários num contrato de até 9 meses com a tomadora, eles mantêm um vínculo permanente com a empresa de terceirização. Para falar em outros exemplos, uma faxineira contratada com carteira assinada, ela fica 6 meses à disposição de órgão público, vence o contrato temporário, automaticamente ela se vincula a um outro tomador. Então ela tem um vínculo permanente com a sua empregadora, a empresa de terceirização, e com os recolhimentos fiscais, previdenciários normalmente. E acidentes de trabalho, doutor, e terceirização, que a gente sabe que na prática, mesmo da forma como já vinha sendo ocorrendo, aumenta, o trabalhador terceirizado ele é mais suscetível a acidentes de trabalho. Espera-se alguma coisa nesse sentido, de aumento, ou o trabalhador, empregador precisa ter um olhar mais atento nesses contratos? Sim, de fato, o Tribunal Superior do Trabalho tem tabulado estatísticas assustadoras dizendo que 80% dos casos de acidente do trabalho estão relacionados com o contrato de terceirização. Por quê? Isso é uma razão muito simples. É que o trabalhador terceirizado, embora ele tenha carteira assinada pelo seu empregador, ele presta serviço longe dos olhos do empregador, numa outra empresa tomadora. Então a empresa tomadora não se sente responsabilizada em fiscalizar e também a empresa empregadora está fora. Então o empregado que nos casos de acidente ele não tem o olhar de ninguém. E a nova lei agora deixa muito claro que ambos, tanto o seu empregador quanto a empresa tomadora, tem que fiscalizar a entrega de EPIs, treinamentos, equipamentos de proteção e, em caso de acidente ou doença decorrendo desta omissão, ambas são solidariamente responsáveis. Doutor André Molina, juiz do trabalho em Mato Grosso, muito obrigada por todos esses esclarecimentos, essas informações sobre a nova lei de terceirização. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-la a qualquer momento na página do TRT na internet, no link vídeos ou no YouTube, no endereço que está aparecendo aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e assim ficar bem informado sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Até o próximo programa.